Então vamos lá, gurizada. Muito bem-vindos, né, ao semestre aí de novo. Vamos estudar mais um pouquinho de eletrônica, certo? Vamos continuar o que a gente estava vendo basicamente nos outros semestres, que foi os assuntos em volta de eletrônica, tá? A gente vai vendo dispositivos eletrônicos a fim de entender como que acontece o processamento de energia, tá? Então, a primeira aula, que é a aula de hoje, é que nem é sempre a primeira aula das nossas turmas, tá? É mais no sentido de contextualização, para tentar entender dentro de que cenário que está a nossa disciplina e para que são utilizados os conceitos dessa disciplina aqui, tá? Um spoiler assim, dispositivos 3, ele é bem mais visível a aplicação do que dispositivos 2, tá, gurizada? Então ele é um pouco mais fácil de entender aonde que estão aqueles conceitos que a gente vai ver ao decorrer do semestre, tá? Então esse é o intuito da nossa primeira aula, dar esse contexto, falar um pouco da metodologia da disciplina e tentar fazer vocês entenderem dentro de que cenário que está os conteúdos que a gente vai estudar. E isso é bem importante, tá? Porque a gente vai chegar em algum momento da disciplina que tu vai estar calculando, vai estar fazendo simulação e vendo circuitinho no PSIM e tipo, ok, tá, e aí? Por que eu estou vendo isso? Daí tu tem que lembrar, isso está dentro de um cenário maior, isso é parte de um processamento, então todos esses conceitos estão inseridos num contexto maior. Essa que é a ideia da primeira aula, tá? A gente tentar estabelecer esse ponto comum. Tá? Então eu sempre trago, né? Eu estava trazendo no semestre passado, vou continuar trazendo, tentando trazer alguma dica para vocês, assim, no início da aula, e vai ficar sempre aqui. Eu coloco aqui para vocês darem uma olhada mesmo, tá? Não é só para ficar enfeitando o slide. Eu tento trazer algumas coisas que eu gosto de consumir e coloco aqui para vocês lá darem uma olhadinha, ver se vocês têm interesse ou não, tá bom? Então esse é o intuito da nossa primeira aula hoje, tá? Eu quero só comentar que, quem sabe, deu uma trancada aqui essa apresentação, porque eu não consegui abrir o PowerPoint hoje. Não sei o que aconteceu, eu tenho que resolver esse problema. Eu estou apresentando pelo Google, né? Então, quem sabe, deu alguns problemas nas transições e animações. Vamos lá, então. O cenário da eletrônica, tá? Vocês lembram, quem fez Dispositivos 2 comigo, que eu comecei a disciplina justamente fazendo a pergunta, né? O que estuda a eletrônica dentro da engenharia elétrica? Por que existe essa grande sub-área da engenharia elétrica, que é a parte de eletrônica? E aí eu respondi isso para vocês, que o princípio da eletrônica é fazer transformação da energia elétrica. É tu manipular a energia elétrica como tu quiser, tá? É tu transformar ela de um formato em outro. É tu transformar ela de CC em CA, ou é tu controlar um valor, é tu aumentar o valor de tensão CC ou diminuir, ou transformar de CC para CA, de CA para CC, CA para CA. Tu sintetizar o que tu quer. Esse que é o ponto. Tu vai ter energia num certo formato, tu quer sintetizar ela em outro formato. Para fazer isso, é a eletrônica que existe, é ela que trabalha com esse processamento de energia, tá? E nesse sentido, a eletrônica a gente pode dividir ela em algumas partes, né? Ela não é toda ela igual, ela tem, dentro da eletrônica, tem algumas aplicações, tá? Ou umas subdivisões, melhor dizendo. Tá? E a primeira que a gente pode ver, que vocês já estudaram, é a diferenciação entre eletrônica digital e eletrônica analógica. Tá? A digital, que vocês veem lá nos primeiros semestres, a eletrônica digital, ela faz um processamento lógico de energia. Então, é como se fosse teu microprocessador, o processador do teu computador, o processador do teu telefone, ele está manipulando energia de forma digital, mas essa manipulação, ele está sintetizando um valor lógico, tá? Então, ela está fazendo informação, ele está gastando energia para fazer processamento lógico da informação. Então, essa é a eletrônica digital, geralmente envolvida em microcontroladores, processadores, computadores, enfim, tá? Que é tu processar informação de forma lógica através da energia numa forma digital. Tá? Daí são portas lógicas, circuitos lógicos, certo? São aqueles carinhas lá, zeros e uns, que é o princípio da eletrônica digital. Em paralelo com isso, tu tem a eletrônica analógica, que a gente conversou basicamente no semestre passado, dentro dessa parte da eletrônica analógica, que foi
a amplificação de pequenos sinais. Então aqui tu trabalha dentro do espectro analógico do sinal, então não é só 0 ou 1, tu trabalha com sinais senoidais, por exemplo, que é o que a gente trabalhava semestre passado, e tu estudava a amplificação, como que o transistor funcionava na parte de amplificação, qual que era o ganho, quais que eram as impedâncias, qual que era a influência da frequência, isso aí tudo a gente viu em dispositivos 2, né? Então, a diferenciação básica entre essas duas áreas da eletrônica é que na eletrônica digital, tu está trabalhando com os transistores ou completamente fechados ou completamente abertos, tá? On-off, ou em off ou em on, né? E na eletrônica analógica, tu está trabalhando no meio desse espectro. Tu está com o ponto quiescente lá no meio da reta de carga, né? Isso que é eletrônica analógica. A eletrônica digital, ou tu tá com o ponto no corte ou com o ponto na saturação, tá? Então, essa é se a gente voltar para o conceito de reta de carga, essa é a diferenciação entre essas duas áreas da eletrônica, tá bom? E na eletrônica analógica, basicamente, tu tá falando em processamento analógico de informação, ok? Dentro dessa eletrônica analógica, ainda a gente pode fazer outras subdivisões, que é a eletrônica de processamento de sinal e a eletrônica de potência. Tá? Tu pode fazer essa diferenciação. A eletrônica de potência estuda os conversores, o processamento bruto de energia, centenas, dezenas, até quilowatts tu processa através dessas fontes, tá? Sejam fontes chaveadas, sejam fontes lineares, tu processa muita energia. E isso é objeto de estudo lá da disciplina eletrônica de potência. A eletrônica de sinal, analógica de sinal, estuda processamento analógico de informação. Então, aqui nessa eletrônica de sinal, que é o objetivo da nossa disciplina eletrônica 3 aqui, tá? Dispositivos 3. Que a gente trabalha, principalmente o grande protagonista da nossa disciplina é o amplificador operacional, e a gente aprende a usar esse amplificador operacional para fazer um processamento analógico da informação. Então, tu vai estar trabalhando o que é essa informação? É a resposta de um sensor, é uma medida, é um acionamento de um semicondutor de potência, é uma comparação. Então, tu utiliza os amplificadores operacionais para fazer um processamento analógico de sinal. Então, ela não é uma eletrônica de baixo sinal como era lá em dispositivos 3, mas aqui já é um pouco maior, né? Mas também não é tão alta como a eletrônica de potência. E todas essas subdivisões aqui, na real, eletrônica analógica, sinal, potência, digital, tudo isso aqui, na real, elas trabalham em conjunto. Raramente tu vai achar uma dessas trabalhando sozinha. Só a eletrônica digital, solita, não faz nada, ela precisa acionar cargas. E para acionar cargas, ela precisa da potência. E para a parte de potência funcionar, ela precisa interagir com o meio. Como é que ela interage? Como é que o microprocessador interage com o meio? Através de um condicionamento de sinal, que é isso que a eletrônica analógica vê aqui. Então, todas essas áreas, elas trabalham em conjunto, tá? Um circuito destinado ao processamento de energia, que é isso que a eletrônica faz, transformar a energia de um formato em outro, processar a energia, um circuito destinado ao processamento de energia, sempre vai utilizar os conceitos de tudo isso aqui. Vai usar conceito de eletrônica analógica, digital, eletrônica de potência, processamento de sinal, certo? Então, tudo isso aqui entra em conjunto, tá bom? Dentro do contexto que é aquilo que eu falei para vocês, né? Eletrônica é transformação de energia. O objeto da nossa disciplina é essa parte aqui, eletrônica de sinal, tá? Que é basicamente condicionar sinais elétricos. O que é condicionar? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso na aula aqui, tá? Para vocês terem só voltando, né, uma casinha atrás, aquilo que eu vinha falando para vocês, bom, a eletrônica trabalha transformação de energia elétrica, tu vai manipular a energia elétrica do jeito que tu quiser. E um exemplo bem legal, né, aí o carro elétrico, por exemplo, tá? Carro elétrico, Tesla aqui, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem um banco de baterias, que é onde está armazenada a energia, que no Tesla em específico é o soalho do carro, né? Uma associação dessas pequenas pilhas aqui, em série, paralelo, para aumentar a tensão e potência. Então, todo soalho é o banco de baterias, onde tu armazena a energia elétrica. E tu tem que acionar um motor. Tu tem uma demanda que é o teu motor, né? Então, por exemplo, aqui esse carinha aqui é o motor.
que vai acionar as rodas, ok? Só que esse motor aqui é um motor trifásico. Tu tem que acionar ele com 3 fases alternadas no tempo, com amplitude controlada, com frequência controlada. E aí a ideia é o seguinte, tu tem na bateria CC, isso aqui, ó. A bateria é contínua, é corrente contínua a bateria, certo? Ela fornece energia, seja aqui 24 volts ou 50 volts, enfim, mas é tensão contínua, contínua no tempo. Mas o teu motor exige isso aqui, ó. Exige 3 fases alternadas controladas. E aí, como é que tu transforma isso que tu tem no banco de baterias para isso que tu precisa para acionar tua carga, para acionar tua demanda, que é o motor? Nesse caso aqui, é eletrônica, né? A gente faz essa transformação através de circuitos eletrônicos, e nesse caso específico, a gente usa os chamados inversores, tá? Esse caso aqui é um exemplo genérico do inversor aqui no meio para representar isso para vocês. Então, aqui na foto a gente tem o soalho, que é o banco de baterias, tem um motor que precisa trifásico, a bateria te oferece CC, e tu tem um circuito eletrônico aqui dentro desse outro carinha que é um chamado inversor. Tá? Ele vai transformar o CC em CA, em 3 fases CA. E como que ele faz isso? Bom, isso aí é estudo de eletrônica de potência, técnicas de controle, modulação, que daí tu vê em outras disciplinas. Mas o foco aqui que eu quero salientar para ti é o seguinte, tu tem energia num certo formato e tu precisa ela em outro formato. Quem que faz essa transformação? Eletrônica. Tá? Então aqui está o processo eletrônico de transformação de energia. Tá? E para isso aqui funcionar, né, tu vai converter DCC para CA, 3 fases, bonitinho. Para isso aqui funcionar, tu precisa que esse sistema eletrônico, ele funcione monitorando, ele tem que saber o que está entrando, ele tem que saber o que está saindo para ele poder funcionar. Isso aqui é uma representação muito simplória do que é um sistema de um inversor, por exemplo, tá? É um esquemático bem simplório. Melhorando um pouquinho, a gente chega em algo parecido com isso aqui, onde tu tem a eletrônica de potência aqui em cima, ó, onde entra CC e sai CA, beleza? Onde aqui é um inversor seguido de um filtro, tá? Isso aqui tudo é objeto de estudo em eletrônica de potência, que tu vai ver, acredito, no próximo semestre, ou já viu, provavelmente, tá? Mas para essa parte de cima aqui, ó, funcionar, para essa eletrônica de potência funcionar, ela precisa ser controlada. Tu precisa controlar a modulação, tu precisa controlar o chaveamento, tu precisa controlar como que essa energia é drenada do banco de baterias e como que ela é fornecida para a saída. Tu precisa saber se o que tu está gerando aqui na saída está certo, se tu não precisa alterar a técnica de comutação desses semicondutores, as técnicas de modulação desses semicondutores. Então, tu precisa ter um controle desse sistema, certo? E essas técnicas de controle, elas só podem funcionar, elas só funcionam se tu está monitorando o teu sistema. O que é monitorar? É medir. Então, tu tem que ter uma medida aqui na saída para saber se tu está gerando o que tu tinha que te gerar. Tu tem que ter uma medida na entrada para saber o que está chegando para ti. Então, tu tem sistemas de medição que vão informar para uns blocos, aqui embaixo são blocos de controle. Esses bloquinhos de controle aqui embaixo, por exemplo, é um microcontrolador, ou uma FPGA, ou um DSP, ou até um computador. Tá? Esses bloquinhos aqui é um algoritmo, tá? Que estão executando aquelas leis de controle que tu vê lá em técnica, lá em controle 1, controle 2, controle por computador. Então, esses bloquinhos estão representando isso. Um dispositivo lógico, por exemplo, um microcontrolador, e esse microcontrolador está modulando a comutação desses IGBTs aqui, que são semicondutores, semelhantes a transistores, tá? Esse microcontrolador aqui está controlando como que essas chaves abrem e fecham, que frequência, quanto tempo fica e tal, para conseguir sintetizar isso aqui. Só que esse cara aqui embaixo, que é um microcontrolador, que é um algoritmo, ele precisa saber o que tem na saída e o que tem na entrada. E para poder saber isso, ele precisa medir. E tu não vai colocar os 311 direto numa porta AD do microcontrolador. Tu não vai colocar direto a tensão numa bateria, que seja o banco de baterias de 50 volts, direto numa porta AD do microcontrolador. Tu precisa ter um meio campo entre esses dois caras.
E essa parte de meio campo que a gente chama de condicionamento de sinal, que é para fazer uma medida. E aí que entra o nosso estudo aqui. Aqui que entra como que eu faço esse condicionamento de sinal, quem que eu uso, como que eu projeto, como que eu calculo os circuitos que fazem essa manipulação de sinal para informar para um controlador e o controlador lá dentro executar um algoritmo e então ele modular novamente a comutação desses semicondutores aqui para garantir que eu estou fazendo essa conversão de forma correta. Basicamente, eu tenho mais uns exemplos, acho que fica melhor de mostrar. Então, basicamente, é aqui que a gente entra. Um meio campo entre técnica de controle, algoritmo, microcontrolador, e eletrônica de potência. Como é que esses dois grandes ramos, eletrônica de potência e controle, conversam? Como que elas trocam ideia? Através de circuitos de condicionamento de sinal, representados aqui por esses triângulos aqui, ó, que a gente vai ver mais adiante o que significa esses carinhas. Então é aqui que a gente entra. Como que a eletrônica de potência conversa com o controle? Através de condicionamento de sinal. E é aqui nesse cenário que a gente vai entrar, tá bom? Então aqui está identificado basicamente a importância de condicionamento de sinal nesse sistema, tá? Mas isso aí, claro, ele meio que se repete, tá? Então isso que eu estava falando para vocês, ó, quem manda as chaves aqui desse cara comutar, que frequência ela vai comutar, quanto tempo essa chave vai ficar fechada, qual que é a razão cíclica, né? Qual que é a modulação que essas chaves aqui vão ter para gerar na saída senoidal. Quem faz isso, quem manda essas chaves abrirem e fecharem, aqui Q1, Q2, Q3 e Q4, quem manda elas abrir e fechar, é um sistema lógico, tá? Por exemplo, um microcontrolador, como eu coloquei aqui para vocês, né? Semelhante a quem já trabalhou com Arduino, mas, claro, esse cara aqui é muito mais potente que um Arduino, com clock maior, melhores ADs, enfim, com capacidade de processamento muito maior, com memória muito maior. Então, é um microcontrolador que faz a comutação dessas chaves. E essas chaves aqui tem um exemplo de uma para te ver, ó. Por exemplo, aqui, ó, Q1 e Q2, ó, é um braço que a gente fala, né? Um dos braços de um inversor é esse semicondutor aqui. Cara, isso aqui é do tamanho de um tijolo, assim, mais ou menos, tá? É um tijolinho ali, é um braço de IGBT, para te ter uma ideia. Então, tu tem um cara desses aqui. Beleza? Mas tu tem que informar para ele quando que ele vai fechar, qual lado que vai fechar, com que frequência, qual a modulação que tu vai mandar para esse cara aqui. Que ele vai comutar aquela tensão da bateria para transformar isso em alternado. E para fazer essa comutação, o meu microcontrolador aqui, ele precisa saber o que está acontecendo lá na saída. Tá certa a minha saída? Eu estou drenando? O meu carro está andando? Já está puxando corrente? Não está puxando? Que corrente que eu tenho na saída? O meu microcontrolador precisa saber disso. E para saber disso, eu uso medidores de corrente. Aqui, por exemplo, tem um de efeito Hall, certo? Não invasivo. Aqui ele vai abraçar o condutor, né? Por exemplo, esse aqui pode abraçar um dos condutores que vai para o teu motor. Daí ele fecha, é um medidorzinho de Hall, certo? E ele vai emitir um sinal de tensão aqui proporcional à corrente que ele vai medir do motor. Beleza, então tem um microcontrolador, ele está medindo o que está acontecendo lá no motor, para saber se está tudo ok. Está entrando essa informação no microcontrolador, e o microcontrolador está modulando a comutação dessa chave. Está fazendo a eletrônica de potência comutar aqui em alta frequência, com uma modulação X lá para gerar senoidal na saída, certo? Isso aí tu vai ver provavelmente em controle 2, a parte de modulação. Tu vê um pouquinho em telecom também, mas não é a mesma coisa. Então tu vai fazer uma comutação disso aí. Só que daí o que acontece? Tu não pode pegar direto um sensor e jogar na porta do micro. Quer dizer, tu pode, mas como que tu garante que não tem ruído? Como que tu garante que o sinal desse sensor está chegando certinho na porta D? Uma porta D só lê valor contínuo, só lê valor positivo. E o meu sensor está gerando positivo e negativo, porque ele está medindo um CA. Como que eu garanto que a amplitude que o meu sensor está gerando é uma amplitude que vai maximizar a leitura da minha porta D? Porque a porta D tem uma conversão digital analógico. Então ela tem uma certa banda ali que eu posso usar. Como é que eu sei que eu estou usando toda a banda para garantir uma resolução top? Tá? E outra, mais ainda,
Como que eu sei se o valor de tensão na saída do meu microcontrolador é suficiente para comutar esse IGBT? Como que eu sei que a corrente que esse cara drena não vai queimar o meu microcontrolador? Como que eu garanto que a tensão vai variar em degrau perfeito para não atrasar a comutação desse IGBT, para eu diminuir as perdas em comutação e condução desse cara? Para fazer isso, para fazer com que a leitura chegue correta no meu micro e para garantir que a comutação chegue de uma maneira correta para o meu IGBT, para o meu semicondutor de potência, a gente coloca alguns circuitinhos nesse meio do campo. Então, aqui na parte do sensor, a gente usa um circuito chamado condicionamento de sinal, onde ali dentro vai ter, por exemplo, um filtro para eliminar ruído, vai ter um offset para garantir que chegue só corrente, só valor CC na minha porta D, vai ter um amplificadorzinho para garantir que eu estou usando toda a porta D do meu micro, vai ter um circuito de proteção para garantir que eu não vou queimar a porta D do micro. Tá? Então, todos esses circuitinhos a gente faz com as técnicas que a gente vê aqui em dispositivos 3. E a mesma coisa do micro pro circuito de potência. Eu faço uma amplificação, amplifico corrente para garantir que eu não vou drenar a corrente do micro, vou drenar só corrente do circuito da fonte de alimentação. Faço uma amplificação, coloco um sinal positivo e negativo para garantir velocidade de comutação, certo? Então, o objeto de estudo da nossa disciplina está aqui, está no meio desse campo aqui. Como que eu faço o condicionamento de sinal de um sensor e como que eu faço um condicionamento de um sinal para um acionamento. Então, todos esses critérios que eu falei aí para vocês são partes da nossa disciplina. Offset, filtro, anti-aliasing, amplificação, subtração, certo? Tudo isso é objeto. Como que eu faço isso de forma eletrônica? Né? Como que eu condiciono os sinais para aquilo que eu preciso? É basicamente esse o grande contexto da nossa disciplina. É esses carinhas que vão estar aqui no meio fazendo isso que a gente chama de condicionamento de sinal. Tá bom? Então aí, tá de boa? Vou ter que perguntar. Tá me ouvindo, Gabriel? Tá me ouvindo, Marcelo? Tá me ouvindo? Mais ou menos? Manda, Pedras, é você? Manda um no chat, quem tá entendendo. Entendi a referência. Tá, isso aqui é uma aplicação, tá? Uma aplicação que eu trouxe aqui para vocês, onde tu tá acionando um semicondutor de potência, que tá dentro de um inversor, por exemplo, e tu precisa acionar esse cara porque tu tá transformando tensão contínua em trifásico alternado, por exemplo. Para garantir a qualidade da energia gerada, tu precisa monitorar, né? Tu precisa monitorar para poder realizar o controle, tá bom? E daí, assim, ó, só mais uma vírgula aqui, ó. Tudo aquilo que tu vê em controle, que é controle P, PID, aquele monte de lei de controle para garantir margem de fase, margem de ganho, para ali, tudo aquilo são linhas de programação. Se tu for ver no final das contas, aquilo é uma equação o que tu gera no final. Ah, um controlador P, controlador PID. É uma equação onde entra a medida, tu calcula o erro, então é uma equação, tu joga dentro de uma equação que vai calcular a nova lei de controle. É uma equação que calcula um valor. E essa equação tu transforma em linhas de código. É uma equação executando um algoritmo, dentro de um algoritmo. E esse algoritmo está dentro desse micro. Então, aqui dentro estão as leis de controle que tu calcula. Para te poder executar a lei de controle, tem que entrar um valor medido. Lá dentro, tu gera um erro. O erro entra na equação do controle. O controle calcula a nova lei de controle, que vai sair, vai ser modulado lá dentro e vai sair para acionar a tua planta novamente. Né? Então, esse semicondutor aqui, que é um braço da IGBT, ela é parte da tua planta, tá bom? Tá, e aí? Por que eu tô falando de tudo isso? Primeiro, para deixar claro aonde que tá os circuitos que a gente vai estudar, que é onde estão esses carinhas vermelhos, que é a eletrônica de processamento de sinal analógico, tá? Aqui dentro, como eu estava falando, eletrônica digital, programação, né? Tudo aqueles conceitos de eletrônica digital.
Sem contar que na hora do desenvolvimento desse micro, tu envolveu muito mais eletrônica, por exemplo, aquelas que a gente viu lá em eletrônica 2, tá? E aqui, eletrônica de potência. Então, olha que todo mundo está conversando aqui, ó. Tá, tu tem eletrônica analógica no processamento de sinal, tu tem eletrônica digital, tu tem eletrônica de potência, todo mundo conversando e interagindo para resolver um problema, que é transformar energia elétrica. Transformar a energia que está no banco de baterias para aquela demanda que tu tem, que nesse caso é um motor trifásico. Então, tu está usando todos os conceitos da eletrônica aqui para resolver esse problema, tá bom? Que daí volta naquilo que eu falei, né? Que nenhuma trabalha solita, né? Nenhuma resolve um problema sozinho. Eu trouxe mais uns exemplos aqui que no mesmo, daí esses outros exemplos aqui é na mesma pegada, tá bom? Só que agora, em vez de eu ter a energia CC lá do banco de baterias para jogar no motor, por exemplo, um painel de geração, um PV aqui, né? Painel solar aqui gerando energia. Esses painéis, eles geram CC. A tensão, ele tem 2 terminais, bateu o sol, gerou tensão. Bateu mais luz, gerou mais tensão, certo? Gerou mais energia. Só que a energia que esses painéis geram aqui é CC. Um pouco maior, um pouco menor, mais CC. Só que a nossa rede é alternada. Então, eu não posso pegar esse CC direto, os terminais do painel, e enfiar na tomada achando que eu estou injetando energia na tomada. Não pode, não funciona, não dá certo. O que tu tem que fazer? Tu tem uma demanda, que é a tua rede, tu tem que sintetizar aquilo que a rede precisa, que é o alternado, 311, 60 Hz, badabim, badabum. Tu tem que sintetizar isso. Mas tu tem isso aqui. Isso aqui é o que tu tem. Então tu tem que transformar esse cara nesse cara. Quem faz isso é o inversor lá de novo, né? É um circuito que vai entrar a energia do painel, ele vai ver quanto que o painel está gerando, ele vai fazer um cálculo chamado MPPT. Tudo isso, esses bloquinhos que estão aqui embaixo, ó, microcontrolador de novo, ó, certo? Tudo que está aqui embaixo, microcontrolador de novo. O que esse cara vai fazer? Vai monitorar o que o PV está gerando, vai extrair a máxima potência dele, daí dentro da potência tu vai inverter, tu vai fazer esse cara aqui, tu vai modular, esse bloquinho aqui está representando um circuito bem grande de potência, tá? É um chamado inversor. Aqui dentro, tu vai modular esse cara para sintetizar alternado, em fase, com a amplitude certa, com a frequência certa. Só que para garantir isso, tu tem que medir a tua saída, a tua rede, para saber se está tudo ok, para botar tudo em fase, para botar na mesma frequência, na mesma amplitude, badabim, tá? Então, tu tem toda essa parte de cima aqui, ó, que é o processamento bruto da energia, que a gente chama de circuito de potência, ou quem estuda isso aqui é a eletrônica de potência, né? Quem estuda esses circuitos aqui é a eletrônica de potência, e aqui embaixo tu tem o controle. Aqui embaixo tu tem os circuitos de controle. E, novamente, tu precisa ter uma conversa entre o circuito de potência e o circuito de controle. O circuito de controle ele tem que medir o que está acontecendo no painel. Ele tem que medir a rede para saber qual a fase, qual a frequência, qual a amplitude. Então, tu precisa conversar esses dois caras. Sem contar que tu vai ter que acionar os semicondutores lá no teu inversor. Então, aqui, novamente, a mesma estrutura, a mesma coisa é desejado, que tu tenha um meio campo entre aqueles altos valores do teu circuito de potência que está acontecendo aqui em cima e os circuitos lógicos que estão acontecendo aqui embaixo. E não só uma adequação de altos e baixos valores, mas garantir fidelidade na medida, garantir robustez na tua medida, tá? Tudo isso envolve os conceitos que a gente está vendo nessa disciplina, que a gente vai ver nessa disciplina. Bom, falando um pouquinho mais, o inversor, né, que tem o circuitinho dele, um circuito eletrônico, basicamente, falando um pouquinho mais nessa estrutura, onde aqui está o painel, ó, aqui está o painel que gera CC, e tu tem que injetar essa energia na rede, ou seja, tu precisa DCA, falando um pouquinho melhor, abrindo um pouquinho mais os blocos, ó, essa linha de cima aqui, ó, eletrônica de potência, tu vai ter um conversor CC, depois tu vai ter um inversor, tá? Um que foi chamado boost. Boost é um cara que eleva a tensão, né?
Então, ele vai pegar essa tensão CC aqui, que é na ordem dos 20 volts por aí, e vai elevar essa tensão para a ordem dos 400 volts, 500 volts, e daí o inversor vai pegar esse barramento, que a gente chama de 400, 500 volts CC, e vai sintetizar a tensão da rede, alternado, 60 Hz, 311 de pico. Então, esse processamento aqui, ó, essa linha de cima, tu tá processando o bruto da energia. Né? Aqui está indo centenas de watts, quilowatts aqui sendo processado. Tá? E como que ele faz esse processamento? Quem informa para esse cara aqui de cima é esse bloco de baixo aqui, ó. Esse bloquinho de baixo são microcontroladores. O que que ele faz, ó? Ele garante, esse MPPT aqui, ó, ele garante que eu vou estar extraindo sempre o máximo de energia do painel, tá? Então, ele está aqui, lendo o painel e acionando o primeiro estágio de potência. Outra coisa que ele está fazendo, ele está medindo se a tensão do primeiro estágio está correta ou não, ó, ele está medindo e está controlando esse primeiro estágio. Além disso, ele está medindo a saída, está medindo a saída, está gerando bonitinho, está em fase, está na frequência, está tudo ok, vem aqui e aciona o inversor para corrigir ou não. E esse parte de baixo, esse bloquinho bem de baixo, é o estágio de controle. Tá? Então, tu tem um estágio de potência sendo acionado, controlado por um chamado estágio de controle. E o meio campo entre um e outro são esses bloquinhos aqui, ó. É um medidor de tensão e corrente, que tu mede o que tem no painel, tu mede o barramento, tu mede a saída, e ainda são os chamados drivers, que vai vir o sinal do micro e tu vai fazer o acionamento lá do MOSFET ou do IGBT que tem dentro do estágio de potência. Então, essa via de medida e acionamento, que são esses bloquinhos no meio, tá? Aqui que está a nossa eletrônica que a gente vai estudar. Como que eu utilizo amplificadores operacionais? Como que eu uso amplificadores operacionais para satisfazer essas necessidades aqui? Tá? É basicamente esse o contexto dentro desse tipo de aplicação, tá bom? Relembrando, tu tem um estágio de potência, um estágio de controle. Esses dois estágios têm que conversar. Conversar é trocar informação e fazer acionamento. Quem faz isso são esses bloquinhos, e dentro, esses bloquinhos aqui vão ser circuitinhos que a gente vai aprender ao decorrer da disciplina, tá? Ok? Mais uma aplicação, tá? Tem mais algumas aplicações que eu quero salientar aqui para vocês. Não só é o meio-campo entre potência e controle. Aqui, por exemplo, tem um trabalho, foi um TCC de um aluno aqui de Cachoeira, que ele fez um monitor inteligente lá para a tua residência. Então, esse cara aqui, ele entra no teu CD, por exemplo, da tua residência, e ele monitora o consumo de energia da tua residência, por circuito da tua casa. Tá? Então, tu pode acompanhar no painel quanto que tu está consumindo, e ele tinha estimativa de tarifa, enfim, e ainda esse cara comunicava com o teu telefone, tinha um aplicativo que tu via em tempo real, o quanto que tu já gastou, o quanto que tu está consumindo, valor de tensão, corrente, uma estimativa da tua fatura, tudo no aplicativo com base nos dados que esse cara está medindo. Então, é bem interessante a ideia, é bem simples, mas o que tu tinha que fazer? Tu tinha que monitorar a tensão que chegava na tua casa e monitorar, medir, né, a corrente que teus circuitos estavam drenando. Então, tu tem um sensor de corrente e tensão. Esse sensor de corrente e tensão, eles têm que conversar com um microcontrolador, que ia fazer tudo as contas, ia jogar os dados para a nuvem, tá? Esses sensores tinham que conversar com o micro dessa forma. E para fazer essa conversa aqui, tu tem que adaptar a resposta do teu sensor de corrente, do teu sensor de tensão, para aquilo que o micro é capaz de ler. E ainda garantir que os sinais medidos estão robustos, estão sem ruídos, estão compatíveis com as portas AD do micro, tá? Então, aqui no meio campo, entre esses sensores e o microcontrolador, a gente colocou condicionamento de sinal. E aqui tem uma imagem do que seria esse condicionamento de sinal. Por exemplo, esse bloquinho aqui é o sensor, certo? E a saída desse sensor passou por todo um circuito de condicionamento, onde foi ajustado o offset, foi colocado filtro, foi mudada a amplitude, né? Foi adicionado um ganho,
para ficar compatível com a porta AD do teu microcontrolador. Então aqui tu tem bem, e isso aqui vai pro micro, e lá dentro do micro o programa que se vire depois, né? Mas aqui tu tem uma aplicação bem prática, digamos assim, do que a gente vai ver nessa disciplina, né? Então cada estágio desses carinhas aqui, ó, o primeiro amplificador operacional, o segundo amplificador operacional, eles estão configurados de acordo com uma necessidade. Então, o primeiro estágio ali é um somador, o segundo estágio é um filtro, e daí tu vai ver como que eu projeto esse filtro, como que eu projeto esse somador, certo? Como que eu analiso esse circuito aqui, como que eu sei tensão e corrente em cada um dos nós. É isso que é a ideia da disciplina, tá? Eu poder bater o olho num circuito desses e saber calcular e dizer o que ele está fazendo, ou melhor ainda, tu ser capaz de propor um circuito desses para a tua aplicação, para a tua necessidade. Tá? Condicionamento de sinal. Tá? Condicionamento de sinal, essa é a ideia. Que mais? Então, dentro desse contexto de medida de sinal, os conceitos dessa disciplina são muito utilizados, por exemplo, nos medidores de energia. Esse da esquerda aqui, ó, quem nunca viu, isso aqui é um medidor de qualidade de energia elétrica, tá? Tu coloca lá, ele tem os 3 medidores de corrente, tem as ponteiras de tensão, tu deixa na entrada num sistema trifásico lá e ele fica monitorando. Isso aí serve para te ver a qualidade de energia, fator de potência, o histórico de consumo, né, todas as distorção harmônica, né, quando que está a demanda maior, enfim, para fazer um monitoramento da tua residência ou da tua planta trifásica lá. Então, isso aqui é um monitor de qualidade de energia, tá? E aqui tem na direita tem, por exemplo, um osciloscópio portátil, tá? Semelhante àquele que vocês têm lá no laboratório, tá? Só que esse aqui é portátil, com baterias. Esses carinhas aqui, eles têm que ter uma fidelidade muito grande àquele sinal que eles estão medindo. Eu tenho que garantir, porque a função dele é te mostrar o que está acontecendo. Então, aquilo que está na ponteira tem que ser processado dentro dessa lógica dos microcontroladores aqui dentro, com uma fidelidade muito grande. Então, o sistema de condicionamento de sinal, ele tem que ser muito bem projetado. Então, aqui dentro, por exemplo, tu tem sensores, né? Por exemplo, sensores de corrente, que é um sensor de efeito Hall, esse desenho aqui representa isso para ti. E antes do sinal do efeito Hall chegar lá na placa de aquisição de dados, que vai processar toda a informação e jogar numa tela, ou jogar num banco de dados, ou traçar gráficos para ti, antes de ir para lá, tu tem que garantir que esse sinal está chegando com fidelidade lá. Tu tem que ignorar ruídos, tu tem que ajustar o offset, como está aqui, tu tem que botar filtros que favoreçam a conversão AD, tá? Por exemplo, chamado filtro anti-aliasing. Enfim, tu tem que manipular esse sinal do sensor antes de colocar na placa de aquisição de dados. E essa manipulação, que tu está manipulando um sinal elétrico, né, eletrônica, tu não está manipulando sinal elétrico, essa manipulação que a gente faz nessa disciplina. Tá? A gente usa amplificadores operacionais para tratar o sinal, para transformar esse sinal, para manipular esse sinal, de forma a garantir a fidelidade com a medição. Tá? Nesse caso específico aqui. Tá certo? Alguma dúvida tem aí, gente? Deixa eu molhar a goela enquanto vocês pensam. Tinha um professor meu que dizia assim, vou dar um minutinho para vocês digerirem tudo isso. Dá uma digerida aí, gurizada. Naquele aplicativo, digamos, de solar, eu nunca vi nenhum que tenha esse medidor de energia. Por exemplo, às vezes vem na conta de energia ali, vem, usou 200, mas produziu 400. Só que quando entra automático, assim, quando durante a geração ele não entra, né? E aí normalmente o cliente fala, como é que gerou 400 e só veio 200 aqui na conta? Era bom ter um medidor desse em casa, né? Eu não sei se ele mediria isso, mas eu acho que teria que botar essa função, né? Claro, é só colocar na saída do teu painel lá. Em vez de colocar ele na carga, que é a saída do CD, tu coloca lá na saída da geração.
Daí tu tá monitorando quanto tu tá gerando. Excelente. Dá para fazer. Olha, é uma ideia. Já dá para começar a fazer. Semana que vem tu me traz uma proposta. Beleza, tá? Então, até aqui é mais ou menos para mostrar algumas das aplicações dos conceitos que a gente vai ver nessa disciplina. O que a gente vai ver? A gente vai ver como que projeta, como que analisa, principalmente como que analisa esses circuitos. Porque tu tendo essa ferramenta de análise e sabendo algumas possibilidades, tu já tem o ferramental necessário para te propor e saber corrigir qualquer circuito ou montar qualquer circuito nesse contexto, tá bom? Bom, isso aí até aqui. E aí? Bom, e aí que o grande objetivo da nossa disciplina, que está lá na ementa de vocês, é isso aí, ó, tu vai ter que analisar, projetar e simular circuitos com a PIOP. Então, a gente vai basicamente trabalhar com a PIOP a disciplina inteira, amplificador operacional. Acredito que vocês já tenham algum contato, nem que seja mínimo, com o APIOPS. Eu não me lembro se aqui vocês veem alguma coisinha em circuitos ou não, mas o amplificador operacional é o que a gente vai conversar. Tá? Esse dispositivo aí, que na real ele não é um dispositivo, ele é um circuito bem complexo, com transistores e tal, mas a gente vai encarar ele como um triângulo e vamos aprender a analisar e projetar e simular diferentes tipos de circuitos com esse carinha aí, tá? Então essa é a ideia, a PIOP do início ao fim da disciplina, tá? Ele é mais uma ferramenta, tá? Ele é uma ferramenta dentro de eletrônica de sinal, que está mais uma parte, como eu mostrei antes para vocês, o processamento de sinal está dentro de um contexto bem maior, que é o processamento de energia, né? Então, é mais uma ferramentinha ali que tu aprende dentro desse contexto bem amplo aí, que é a eletrônica. E aí, como é que você divide o semestre, basicamente, ou melhor, como é que você divide os conteúdos que a gente vai ver, tá? Basicamente, essa primeira aula, que é a parte da introdução, onde eu quero que fique bem claro para vocês a questão do contexto, tá? Tanto o contexto geral da eletrônica em si, como o contexto da disciplina, né, que vai mais na parte de condicionamento do sinal. Então, tenta lembrar isso inserido dentro do que está a nossa disciplina. Porque aquilo que eu falei para vocês, às vezes a gente está lá, está fazendo um monte de, vendo o seno de 1 volt de entrada e 2 de saída, e vendo a influência da frequência, tá, mas e aí, por que eu estou vendo isso? Lembra o contexto, dentro do que está inserido isso, para tentar te dar um plano de fundo, tá? Para tentar dar um sentido para isso que a gente vai aprender na disciplina, tá? Então, lembra disso, desse contexto, grande contexto da eletrônica e tal. Então, essa aula que é mais ou menos para falar isso e da nossa metodologia. Depois a gente vai para o UpYop em específico, né? A gente vai começar a falar dele, de como que a gente analisa um circuito com o UpYop, qual que é o princípio de análise, a gente vai ver, tem uma regrinha bem básica, como que a gente analisa qualquer circuito que tem amplificador operacional, daí a gente vai ver algumas configurações básicas, vamos fazer bastante simulação, tá? Para pegar o básico do UpYop, assim, tá? Como que analisa, como que simula, e quais as configurações básicas, tá? Quais são as funções básicas que a gente tem com a PIOP. Que daí são as operações matemáticas lá e tal, certo? Vamos conversar um pouquinho da datasheet também. Isso aqui é bem importante, tá? Porque com base nesse princípio de análise, a gente vai ir para as outras estruturas. Ele é bem, vai crescendo, certo? Vai cada vez acumulando mais coisa a disciplina. Não tem uma quebra, assim, agora vamos ver uma coisa diferente. Então, sempre um conteúdo depende do outro. Então, depois de ver como que analisa, como que simula e quais são as configurações básicas, a gente vai falar um pouquinho sobre amplificadores de instrumentação, que é uma configuração muito utilizada para sistemas de medição, tá? Tão utilizado que já existe já existe não, existe circuito integrado, que é essa rede de amplificadores operacionais, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, por que é importante, medida diferencial, tá. Depois a gente vai para uma estrutura muito utilizada, que são os comparadores, então a gente vai ver os principais tipos de comparadores, como que analisa, como que projeta, a gente vai falar um pouquinho de modulação PWM, laço de esterese, tá? Tudo isso em comparadores. Depois, um circuito bem legal de CV aí, que é muito utilizado,
principalmente para aqueles faça você mesmo, né, de makers e tal, que é o 555. Esse cara aqui é um coringa da eletrônica, ele foi muito, muito utilizado e tem muitas aplicações. Então, esse cara aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E, por último, a gente vai entrar no contexto de filtros ativos, tá? Que, basicamente, são estruturas com amplificadoras operacionais que têm uma função de transferência que o ganho depende da frequência. Então, a gente vai ver as principais estruturas, os principais tipos de respostas de filtros e vamos ver algumas rotinas de projeto de filtros e vamos fazer bastante simulações, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui. A gente vai ver o básico do up-op, depois vamos ver algumas aplicações específicas, como amplificador de instrumentação, comparador, e, por último, uma grande parte da disciplina, que são os filtros ativos, tá bom? Então, esse é os grandes conteúdos que a gente vai ver nessa disciplina. Não sei se é mais ou menos isso que vocês esperavam. Na real, eu esqueci de perguntar, né? Porque eu duvido que algum de vocês tenha lido a ementa antes de vir para a aula. Leram? Alguém já sabia o que ia ver? Leu lá? Não. Unidade 1, unidade 2, unidade 3, não leram? Sério? Eu dou uma Então, olhada por cima, assim, mas eu não leio a fundo. eu podia chegar aqui e dar aula de qualquer coisa, então, porque eu quisesse, e vocês iam engolir bem quietinhos. Esse é por aí. Vou fazer isso semestre que vem, vou inventar uns conteúdos, vamos ver o que a gurizada vai dizer. Quanto tempo vai demorar para reclamar? Uma boa. Começar a dar aula de, sei lá, fazer stream de LOL que eu ganho mais. Tá, então esses são os grandes conteúdos, tá bom? Da nossa disciplina. E para se basear, né, os livros que a gente vai usar são esses aqui, tá? Tem um pouco na Chelsea, ou Boilers, como vocês chamam, tem o Malvino e do Bogart também, tá? Na última parte, que é a parte de filtros, a gente vai usar bastante esse Pertence aqui, tá? Antônio Pertence Júnior, tá? E lá é onde a gente vai se basear, nesse livro aqui que a gente vai se basear para a parte de filtros ativos. Ele tem uma didática bem boa também na primeira parte, tá? Só que eu acho que falta algumas coisinhas, então eu uso mais ele só na parte de filtros. Usem esses livros, tá? Tem lá na biblioteca online, tem os PDFs, então usem, é bem interessante. Principalmente porque, bom, quem já fez comigo Dispositivos 2, viu que teoria mesmo é muita falação minha durante a aula, mas eu não tenho nada escrito de teoria, tá? De livro-texto, vocês têm que olhar no livro, tá? Para saber o contexto, para entender mais a fundo os conteúdos que a gente vê aqui, porque eu falo bastante, mas nos meus slides não tem muito texto escrito, né? Então é muita conta nos slides, a gente vai fazer bastante conta. Então, é importante que vocês peguem pelo menos um desses e deem uma lida para ter um aprofundamento e entender o que vocês estão fazendo também, tá? Porque é aquilo que eu falei, daqui a pouco tu entra num loop de conta, simulação, e tu já não sabe mais nada do que tu tá fazendo. Então é importante dar uma lida, dar uma lidinha por cima lá, pelo menos para ter um embasamento teórico daquilo que a gente está fazendo, tá? Sei que é pedir demais, eu sei que é pedir demais, mas eu confio em vocês, tá? Eu confio. Beleza, essa é a bibliografia. E como vai ser distribuir o semestre mais ou menos, tá? Aqui eu coloquei uma organização das aulas, mas não se apeguem muito a isso aqui, tá? É uma previsão de como que vão ser as aulas, tá? Uma divisão de aula e tema, mas é mais ou menos só para ter um norte, tá? Porque provavelmente a gente não vai seguir exatamente essa distribuição aqui, tá? Mas é só para ter mais ou menos um norte. E como que vai ser a disciplina? Então, é modo rede, tá? Vai ser aulas síncronas. Eu vou deixar gravado a aula e vou disponibilizar o PDF da aula junto com o vídeo lá no Moodle depois. Vai ter sempre o link para o PDF e para o vídeo, tá? Que eu vou subir no YouTube e deixar o link para vocês olharem lá depois. E comunicação, a gente pode, tá? Pode me chamar pelo e-mail, pode me manda mensagem lá no nosso grupo, tá bom? Eu botei errado o nome do grupo aqui, né? Lá tá diferente. Enfim. O que mais? É assim como vai funcionar as aulas, tá? Basicamente, aulas síncronas.
Vai ter aulas que a gente vai ser, por exemplo, só aula de dúvida, coisa assim, mas a gente vai conversando, tá bom? Aula de exercício, enfim. Metodologia, a gente ainda vai usar o PSIM, tá? Para fazer simulações. Basicamente eu acho que ele é o melhor do que o LT Spice, que a gente usou no semestre passado, para essa parte da matéria. Eu acho que o PSIM é mais interessante. Mas também vamos usar esse cara aqui, ó, Fausta, tá? Esse cara aqui é uma ferramenta online de simulação, tá? É no navegador mesmo que tu abre ele. Então a gente vai fazer aula só sobre ele também para vocês pegarem o jeito. E ele é bem interessante, tá? Ele é bem visual, é bem didático esse carinha aqui, embora um pouco limitado, mas bem visual. E o PSIM, tá? Para trabalhos e coisas assim é PSIM. Bom, as aulas terças e quintas, 8h30, coisa boa. E sistema de avaliação, basicamente trabalhos, listas, simulações, rotinas de análise, tá? Quem fez dispositivos 2 vai ser na mesma pegada. Vamos fazer alguns trabalhinhos, vai ter mais apresentação, tá? Eu vou pedir para vocês gravarem vídeo ou fazer uma apresentação de trabalhos e vai ser nessa pegada, não tem prova, tá bom? Quem não pegar a média, a gente conversa no final do semestre para fazer uma recuperação de nota na forma de trabalho também. Tá bom? Alguma dúvida aqui? De como que vai ser o semestre? Tranquilo. Beleza. Suave. Tá bom, nenhuma dúvida, vamos Ai. adiante. Tá, daí o que eu quero que fique na cabecinha de vocês da aula de hoje, tá? Que é a aula de introdução e contextualização. A gente ainda vai conversar um pouco sobre o contexto e tal, mas quero que fique bem claro esse cenário, tá? Dentro de que cenário que a gente está estudando. Então tem o cenário bem grande da eletrônica, que a eletrônica vem para manipular energia elétrica, e para manipular energia elétrica, geralmente tu tem um circuito de potência, um circuito que controla esse circuito de potência, e quem faz os dois circuitos conversarem são os circuitos de condicionamento de sinal. Então é dentro desse contexto que a gente vem com a nossa disciplina. Esses circuitinhos que estão ali no meio campo, que estão fazendo condicionamento de sinal, eles têm diferentes, inúmeros tipos de circuito. Só que a grande maioria envolve conhecimentos de amplificadores operacionais. Então, para sanar, para te dar as ferramentas necessárias para te entender o que está acontecendo ali, para te poder projetar, para te poder analisar, que vem a disciplina. Tá? Então, a gente vai ver muito a PIOP. Então, isso que eu estava falando, né, da parte de eletrônica em si, no processamento de energia e tal. Lembra como é que é um pouquinho da metodologia, tá? Se tem alguma proposta, alguma ideia, conversa, vamos trocando ideia, ajustando aquela metodologia ali, mas basicamente trabalhos, tá certo? Aulas síncronas, tarari, e procura lá a bibliografia para dar um embasamento teórico necessário, porque eles vão ser os livros textos da nossa disciplina, tá? Que mais? Era isso, tá? Dessa aula. Na nossa próxima aula, a gente vai começar, então, a analisar o AMPIOP, analisar o amplificador operacional, saindo do modelo ideal dele, construindo matematicamente o princípio de análise desse circuito com amplificador operacional. Tá? Então, próxima aula, a gente vai gerar o embriãozinho ali da disciplina inteira, tá bom? Nenhuma dúvida aí, gente? Algum questionamento, algum ponto? Nada? Todo mundo entendeu tudo? Podemos fazer um teste surpresa, então? Beleza. Qual a função da eletrônica? Dá pra Valendo um fazer. ponto. Tá certo? Então é isso, gurizada. Se vocês não têm mais dúvida aí, não quer saber nada, não tem nenhuma contribuição, muito obrigado. Logo eu mando os links para vocês. Feito, professor. Um abração. Até mais. Valeu. Até mais.